essas opções em lado nenhum. Bom, para quem não me conhece, acho que o Will ainda não me conhecia pessoalmente, né, Will? A Rose, eu não sei, a Rose está sem o vídeo. Meu nome é Cristiano Godoy, eu sou do Instituto de Psicanálise e Bem-Estar Santista, o antigo Instituto de Psicanálise e Saúde Mental da Baixada Santista, era um nome assim imenso e assustador. E aí a gente resolveu dar uma reduzida no nome, deixar ele mais simpático, mais agradável e menos assustador, porque a saúde mental sempre nos assusta um pouco, né? A professora Thaís também está aí com a gente, tá? O professor Roberto Melchior não pôde comparecer. O Melchior, ele viaja pra caramba, se eu faço pra você. O Melchior conhece todos os países do mundo, eu acho. Ele foi em todos os países do mundo, impressionante. Mas brevemente a gente vai fazer aí um encontro também com o Melchior. Bom, o nosso objetivo de hoje, o objetivo do convite, foi a gente poder trabalhar um pouquinho aí a escuta de vocês, né? Eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês, depois usar algumas técnicas terapêuticas. Na realidade, assim, a gente falar um pouquinho sobre terapias, né? Sobre técnicas terapêuticas, não necessariamente somente a psicanálise. Então, o meu objetivo não é trabalhar somente a psicanálise aqui. Ela é um dos pilares fundadores, mas no mundo contemporâneo ela não é somente ela, até porque as neurociências avançam bastante, muitas vezes endossando o que a psicanálise fala, quase sempre endossando a psicanálise, né? Mas existem outras técnicas terapêuticas que são interessantes aí a gente conhecer e que de algum modo a gente pode, com o tempo, se apropriar para utilizar na nossa clínica. Não que seja obrigatório, não que seja perfeito. Acho que o psicanalista, quando está no seu papel, na sua função específica de psicanalista, ele deve atuar como tal. É importantíssimo que a gente se mantenha nesse campo, principalmente quando esse campo nos... Minha cachorra está batendo aqui. Nesse campo, quando a gente foi contratado como psicanalista, né? Então, evitar nos tirar dessa linha que é uma condução, né? Uma linha de condução bastante rica, bastante eficiente, e tendo sempre em mente o seguinte: a pessoa, quando escolhe o trânsito pela psicanálise, ela escolhe se escutar. Não somos nós que escutamos, a pessoa se escuta. Então, quando ela fala assim: poxa, eu contratei você para ser meu analista, né? Eu contratei você para psicanálise. A pessoa está dizendo para você: eu quero ser escutada, mas eu quero ser escutada por você, talvez, mas muito mais escutada por mim. Entende? Então a pessoa senta e ela se concentra na fala dela, ela percebe a fala dela. Ela nem percebe a fala dela muitas vezes conscientemente, mas percebe inconscientemente. Então, o que eu trago de importante, de fundamental aí para que a gente possa fazer uma trajetória bacana dentro de uma perspectiva terapêutica, no primeiro momento vem da psicanálise exatamente, que é a questão dos afetos. O que nos afeta? Quais são os elementos ou quais são as coisas que surgem na minha mente e que de algum modo me incomodam, que de algum modo me trazem algum tipo de tristeza, de angústia, de sensação de medo. Sempre temos alguma coisa que nos amedronta um pouco, sempre temos alguma coisa que nos traz aí alguma angústia. Será que isso me incomoda? Se isso não me incomoda, então a gente não tem motivo de trabalhar um aspecto terapêutico, a menos que a pessoa resolva nos contratar para fazer algumas operações mais simples em cima desse afeto. Mas, por exemplo, a gente quando fala da ansiedade, a ansiedade ela é necessária, o medo é necessário. A gente não tem, se a gente andar sem ansiedade, sem medo, a gente tem comportamentos de risco para nossa existência. Então é extremamente necessário que a gente carregue com a gente a ansiedade, carregue o medo, né? Tenha os seus momentos aí de depressão, mas tudo isso de modo pontual, de modo muito breve, né? Alguma coisa que nos tire aí num momento de tristeza, num momento de angústia, num momento de medo, mas passou. Quando isso começa a se tornar recorrente, a gente tem que ter atenção. Quando isso começa a nos impedir de algo, aí a gente tem que cuidar disso o mais rápido possível. Geralmente, quando chega nesse estágio, é aquele momento que a pessoa pensa no psiquiatra, ou mandam para o psiquiatra, e a pessoa fala: estou ficando louca, né?
E na realidade não existe uma loucura, não existe o ficar louco, porque não existe o normal, né? Mas existem os modos pelos quais nós lidamos conosco. Lidar conosco não é uma tarefa tão fácil, deveria ser, mas não é. Por quê? Porque nós construímos os nossos afetos em cima de um conjunto de fatores que nos foram dados. E nos foram dados pela moral, nos foram dados pela religião, nos foram dados pela vida em grupo, nos foram dados pelos aspectos sociais, pelos aspectos políticos, pela segurança, né, pelas desigualdades sociais, pelas diferenças que nós apresentamos um diante do outro, pelo medo que eu tenho da alteridade. Então eu tenho vários fatores aí que de algum modo fazem com que a gente construa na nossa cabeça aquilo que nos impede, aquilo que nos amedronta e aquilo que faz com que a gente trabalhe, opere isso de modo muito intenso, muitas vezes muito intenso, aí a partir de crenças que nós construímos para nós. Uma coisa que eu gosto bastante de trazer, isso não que não tenha na psicanálise, mas que tem, a neurolinguística trabalha isso de modo muito, muito eficiente, é a questão né, da gente poder demover crenças, né? Das crenças, as crenças seriam uma coisa tão construída que a gente pode mudar a crença imediatamente. Então, eu creio em alguma coisa agora, eu posso descrer naquela coisa agora. Eu não tenho por que continuar acreditando naquilo agora. Só que o processo eficiente é o processo em que eu faço com que meu cérebro, e não a mente, mas meu cérebro consiga estabelecer conexões que façam com que eu descreia naquilo. Entende? Eu gosto muito dessa ideia, porque isso resolve alguns problemas pontuais de modo muito breve, de modo alguns problemas de modo muito pontual. Um momentinho só. Eu tenho 2 filhotes e um cachorro, né? Então, parece música do Luan Santana, cara, mas tá. Então, eu gosto de trazer muito essa ideia, porque é uma ideia que a gente tem que ter em mente, mesmo no processo de análise. Eu não tenho que passar isso para o meu analisando, né? Mas eu tenho que ter isso em mente. Ora, eu tenho aqui algumas coisas alguns processos, de algumas crenças que, do mesmo modo que eu construí essas crenças para mim, eu posso desmobilizá-las. Se eu tiver algumas técnicas que consigam ajudar eu a construir outros caminhos neurais, eu consigo fazer com que essas crenças sejam desmobilizadas e então eu acabo com o teu sofrimento. É muito interessante isso. Não quer dizer que dê certo sempre, não quer dizer que... Porque depende do outro, né? Não quer dizer que o que eu, como terapeuta, quando aplico isso, eu vou fazer com que isso aconteça. Né? Por quê? Vai depender de quem? Depende de você. Então, tanto na análise como nas outras terapias, é importantíssimo que a gente pergunte para a pessoa, que é o que eu vou perguntar para vocês. Vocês estão comprometidos com aquilo que a gente pode fazer hoje? Vocês desejam realizar realmente aquilo que a gente pode realizar hoje? Vocês têm vontade de efetivar mudanças na vida que podem ser mudanças que levem a sua vida para um caminho mais legal? Isso é fundamental. A pessoa tem que ter em mente que ela deseja isso. Porque senão você não tem terapia. A terapia, em qualquer instância, pode ser uma terapia psiquiátrica, ou numa terapia, ou num aspecto religioso que seja, tá? Não precisa nem ser terapia, mas em algo que você vai buscar que te faça bem. Se você não tem comprometimento, você não resolve. Entende? Então, o comprometimento é do outro. Não adianta o cara chegar na clínica e falar assim, poxa, eu quero me tratar. Eu falo, você está comprometido com o seu tratamento? Tô. O quanto você está? E aí é legal, um lance de meio de coach isso, né? De 0 a 10, quanto você está comprometido com o seu tratamento? Ah, estou 9. 9 não adianta. Tá, 9 volta quando você estiver com 10. Porque 9 não adianta. 9 significa que em 10% das ocasiões você vai estar disperso naquilo que você está fazendo, cara. Você vai ter que estar comprometido 100%. Né? 10 com aquilo que você vai fazer. Porque se for necessário uma tarefa, se for necessário uma leitura, se for necessário um exercício, você tem que fazer. Se não fizer, não adianta. É como tomar medicação. Você tem que tomar, se não tomar, não adianta. Entende? Então você pode fazer exercício que evita a medicação. Então você vai esperar chegar na medicação. Porque aí você vai ter que tomar a medicação. E depois você tem todo um processo para você tirar, chegando mais gente, para você tirar essa medicação. E que de repente vai afetar esses caminhos neurais que poderiam ter sido efetivados de modo natural. Então eu gosto de dar esse panorama para que a gente possa entender aí que o nosso processo terapêutico é um processo que trabalha em inúmeras instâncias. Na instância da alteridade, né, e essa alteridade como sujeito, ela está determinada a realizar ali o seu processo
terapêutico, o seu processo neural, o seu processo de atitude, de ação e, logicamente, fazer com que a terapia funcione. Então eu gostaria de escutar de vocês um pouquinho, assim, dentro dessa brevidade que eu trouxe agora, quais são os afetos que vocês trazem? Quer falar rapidamente, Thaís? Seu áudio, não quer falar? Quer expor seus afetos aqui um pouquinho? Andréia? Bom, a Thaís vai falar. Deixa a Andréia falar, melhor. Deixa ela falar que ela é aluna, melhor. Fale conosco, Andréia. Mas o senhor quer saber, assim, mais ou menos sobre o quê? Sobre as minhas metas, meus objetivos? Não, aquilo que a gente está fazendo um processo terapêutico. Né? Eu dei uma Certo. base aqui para que a gente possa refletir sobre isso. Me diz um pouquinho se você consegue enxergar das coisas que te afetam. Ah, Aquilo que tá. te O que traz me de algum perturba, modo uma perturbação. me tira, assim, né, do meu eixo, digamos assim, né? Isso. Bom, com relação a mim, eu me sinto um pouco ansiosa, acho que eu sou ansiosa, e o que me afeta, por exemplo, saber o meu filho, de repente, está com problema de saúde ou não está bem na escola, isso já me deixa preocupadíssima. O que me faz com que eu fique bem desestabilizada mesmo também, é quando você está numa situação precária em relação a dinheiro, você tem que pagar muitas contas e aquele dinheiro que você está esperando não entra e você fica ansiosa. Mas como a Cristina falou, de repente, eu não sei se se eu sou muito positiva, ao mesmo tempo que eu sou ansiosa, eu consigo superar isso. Por exemplo, quando eu vejo que não vai entrar aquela quantia que eu preciso pagar o dinheiro, eu fico nervosa, fico ansiosa, mas eu consigo, sabe, respirar e falar, olha, não vai ser agora, eu vou ter que atrasar determinada quantia, porque determinado valor não vai entrar na conta agora, e eu vou conseguindo me estruturar. Com relação ao meu filho, quando ele está com problema de saúde, ou também com problema na escola, isso me deixa bastante desestruturada, mas também corro atrás. Então, eu vou levar no médico, eu vou procurar um professor particular. Então, assim, eu sempre procuro uma saída. E acho que são os dois mais fatores que me atingem, que me deixam assim, bastante vulnerável, digamos assim, né? Em relação ao dinheiro, em relação a problemas de saúde, meu filho. Eu sinto, né? E esse processo te deixa, modifica o seu estado? Você, de algum Sim, modo, modifica seus trajes? fico ansiosa, fico nervosa, fico triste, né? Mas não é assim a longo prazo. Eu sinto aquele baque, né? Aquela preocupação, mas aí vou procurar alternativas, sabe? Eu vou resolver, se não tem, o que não tem remédio não se resolve, né? Como fala assim, tem que esperar. E eu não me deixo cair, eu não entro em depressão por causa disso, sabe? Aquilo me abate, me abala, mas ao mesmo tempo, depois eu me ergo, sabe? Né? Eu vou me erguer e vou. Não me deixa bater. Eu fico assim, como é que eu vou dizer? Me abala, eu fico, né, tensa, nervosa, mas eu percebo que essa minha atitude de ficar tensa, de ficar nervosa, também não vai ajudar e não vai resolver, que eu preciso procurar solução. E aí eu vou atrás de soluções, né? Como eu expliquei em relação ao meu filho, em relação ao estado de saúde, em relação ao trabalho, eu me aposentei, então eu tive uma perda muito grande do meu salário. Aí qual foi a alternativa que eu fiz? Vou advogar, porque além de ser funcionária pública, eu sou advogada. Então, assim, poxa, eu tenho que repor esse salário que eu perdi para que eu possa ter um padrão que eu tinha antes. Eu não posso ter o padrão que eu tinha antes, porque realmente, quando você aposenta, você perde muito. Então, o que eu fiz? Eu tive que cortar gastos, voltei a trabalhar como advogada e vou, né, tentando aí me enquadrar, não deixar isso me abater de modo que eu fique deprimida. Isso aí. Eu acho que é um pouco da logoterapia. Eu li muito sobre o livro do Franklin, né, que fala sobre a logoterapia, que você tem que ter um sentido na vida. Eu acho que talvez isso impede muito de você se afundar no seu problema, penso eu, né?
Acho que é isso. Bem, obrigado, Regina. Nada. Regina. Ornella. Quer falar, Ornella? Presente. Tá sem áudio, sem som. Tem que ativar o som. Tem que clicar aqui na barrinha vermelha, onde tem o microfoninho vermelho para ligar. Isso. Pronto. Aê, Ornella, muito bem. Sorte de vocês que não viram o latido dos cachorros. Deixa ele sossegado, é muito bom isso. É vida. Aqui não é programa global, que tem que ser tudo perfeito, né? A gente pode ter... É incrível a internet, né? É incrível a internet. Bem, vamos lá. Eu, na verdade, eu me propus, comecei essa semana a fazer uma terapia com psicanalista para justamente trabalhar comigo esses pontos que, para mim, é muito importante eu entender muito bem a base, independente para onde vai depois, né? Então, na verdade, eu até propus para ela a gente tentar ver o âmago. Eu tenho alguma dificuldade com fala em certas situações, tá? Então, realmente, ainda não me aprofundei, porque eu já fiz terapias de várias formas, mas nunca fiz psicanálise. Na verdade, foi a minha primeira, mas não deu muito certo, eu era muito nova. Então, eu fui buscando em mim, pelo que eu estava lendo, algumas referências para eu usar em mim, que até você passou outro dia, né, Boto, sobre, na verdade, é o autoconhecimento, como falou, acho que foi o Simões, né? Você conhecer seu próprio inconsciente. Você quer ser um terapeuta? Conheça seu próprio, né, seu próprio mundo mental. Então, minha proposta é realmente trabalhar a fala, que tem algumas situações que eu ainda não me aprofundei, eu gostaria de ter outras atitudes. Vejo que, nesse ponto, tem um potencial de eu ter uma conversa assim, meio de leve com isso, entendeu? Para entender como é essa, né? Sentir o que é essa coisa. Então, acho que é isso. A priori, eu vejo que o que eu achei em mim que uma ferramenta da psicanálise pode ser trabalhada, eu acho que é a fala. Que de algumas terapias que eu já fiz, eu vi essa trava, mas não fui antes, entendeu? Eu acho que a psicanálise deve ter uma ferramenta, pelo que eu li, a ferramenta dela é justamente te jogar naquele momento, né? Então é isso, Boss. Isso, tudo bem. Então, você tinha um medo de falar, é isso? Não, em algumas situações, mesmo familiares, depende do número do grupo, ou das pessoas ainda não se identificar muito bem. Tá? Eu sei que uma vez eu já passei por esse lance, vi que era travado, continuei, porque normalmente as terapias fora a psicanálise, elas são muito no agora, né? Gestalt e Jungiana. É agora para lá, daqui para trás, eu nunca cheguei, mas eu vi que isso existia lá já. Foi uma das coisas que eu lembrei nas minhas caminhadas, que era essa trava. Nós somos família, eu sou uma família muito grande, sou a caçula. E eu acho que essa coisa de muita gente tal, desde pequena eu tive dificuldade para falar. Minha primeira fala foi com 2 anos e já foi não. Entendeu? Então, eu acho que nesse ponto, eu acho que eu posso pegar alguma coisa rica que eu possa trabalhar em mim para entender melhor, né, o mecanismo. Para entender melhor quem somos nós, né? E como funciona essa ferramenta, que eu acho que eu sabendo usar em mim, eu vou conseguir tocar o outro melhor, né? Então, como eu te falei, eu demorei para falar eu comecei a falar só com 2 anos. Aí, como eu lembrei de alguma coisinha dessa idade, que eu acho que é interessante pegar, né? Eu achei que talvez esse seria um ponto interessante. Eu estou gostando desse exercício, mais do que
se estourar de ler, sentir, né, o que lê, né, aos poucos. E perceba quantas representações você traz na sua fala. Então você fala assim, eu comecei a falar com 2 anos, como se isso fosse, né, existe algum impedimento, né? Então isso é um consenso, né? Existe um consenso de que a criança deva falar com 1 ano, por exemplo, né? Então, Tá. e é isso. E aí, de repente, a gente se coloca achando, poxa, eu comecei a falar com 2 anos. Aí depois você traz assim, eu sou a caçula. Opa, ser caçula tem uma importância, entende? Então, essas minúcias é que vão montando quem é a Ornella. E é a livre associação, né, Bob? Exatamente, seria isso. O ideal é que a gente, nesse caso aqui, a gente não, né, nesse caso a gente está de modo meio bem solto, porque eu não estou preso à psicanálise aqui nessa relação agora. Mas na análise, até a anotação, né? Geralmente eu começo com você as primeiras sessões e faço anotações. Depois eu não anoto mais. Entende? Se eu tiver que anotar alguma coisa, eu vou anotar pós-sessão. Porque você quer falar, às vezes, você quer falar e quer ter atenção, né? E aí o anotar pode ser que iniba a pessoa de falar, ou ela começa a falar esperando a sua anotação. E aí acabou. Acabou a livre associação. Eu começo a falar sendo guiado pela sua anotação. Mas essa perspicácia, você pensa, poxa, por que ela traz como importante o ser caçula? Por que traz como importante? Por que como necessário falar aos 2 anos? Porque tudo isso são elementos que vêm de algum lugar, né? Você não cria isso, eu vou olhar, eu falar com 2 anos como alguma coisa, como um atraso ou um adianto. Eu vou olhar o ser caçula como alguma coisa legal ou um problema. E não só com essas 2 ideias, você não tem uma dicotomia, você tem um monte de mesmo possibilidades. porque a própria família chamou a atenção, que meu pai mandou eu ir para o médico. Entendeu? Senão eu teria percebido que isso aconteceu. Entende? Olha só. Né? Se a gente for analisar, eu não tinha percebido. Eu achei que fosse mais próximo do meu lead, porque é uma referência que eu vi que trouxeram isso, né, da histórico. E eu acho que posso tirar alguma coisa rica disso. Com certeza, com certeza. Interessante isso. Esse lance do falar e do medo de falar é importantíssimo. Vai tirar. Muito! E a ansiedade que isso gera, e muita coisa se perde, porque você depois fala sozinha, né? E assim, porque de alguma forma tem que sair. É isso, exatamente. E aí você tem que trazer as representações do que ir ao médico significou para você, né? O que ir ao médico significa para você, né? Tudo isso que foi gerado a partir dessa ida ao médico porque você não fala. Então, nossa, isso tudo é um caldo. Não, para mim a impressão que eu tenho foi a primeira vez que eu percebi que eu era gente. Eu cotoco, né? Muito bem. Eu deixei anotado aqui, depois a gente vai fazer uma fala. Muito obrigado, Ornella. Chamar o Will. Obrigada, meu querido. Obrigada pelo espaço. Obrigado. Will, quer falar, Will? Tá sem áudio, tem que ligar seu áudio também. Liguei? Será que tá ouvindo? Tô ouvindo. Prazer, Will. Tudo bem? Boa noite a todos. Eu tive uma dificuldade aqui desse negócio do áudio aqui, eu não estava escutando o senhor, não estava escutando ninguém, mas agora eu consegui, acho que, mexer aqui. É um prazer estar falando aqui com você nessa primeira aula. E se o senhor puder repetir assim um pouco, porque eu peguei bem quase no final, daí já estava entrando, acho que a Regina, daí eu não entendi muito bem assim o que é que o senhor perguntou, o que o senhor queira saber, entendeu? Tá. Sem senhor. Quais são o que você traz com você que te incomoda, né? Que a gente chama de afetos dentro do campo analítico, que eu acho importante a gente trazer para o campo das terapias, não somente na psicanálise, mas eu tenho coisas que me afetam, tem coisas que de algum modo fazem com que eu sinta os incômodos que eu sinto. Então, os afetos não são só coisas ruins, tá? Os afetos são coisas muito legais também. Aquilo que nos afeta de modo alegre é que geralmente na terapia a pessoa nos procura para diminuir, né, fazer com que aquele afeto que nos incomoda seja amenizado, retirado, de algum modo tem ali uma alteração nessa figura chamada afeto. Então você consegue enxergar em você assim, ser um cara ansioso? Eu não vou falar porque senão você, né, de repente você começa a ser incentivado
a trazer também esses afetos. Mas você consegue enxergar os afetos que você tem? Bem, eu sou um pouco ansioso, assim, eu fui muito mais, entendeu? Depois, assim, de um tempo para cá, eu tenho conseguido controlar bem isso. Tenho, claro, uma parte da medicação que me ajuda um pouco e tal, mas agora, na parte, assim, de mim mesmo, eu fui uma pessoa muito ansiosa desde criança, tive, assim, era totalmente problemático como criança, assim, essa parte de ansiedade, e muito tempo atrás teve que ir para o psicólogo e tal, não sei o quê, porque essa coisa do temperamento meu, que era não de impulso mesmo, assim, de ser muito falante, de ser, ai, você é inadequado, né? Assim, às vezes eu me sentia que eu era inadequado, assim, que eu tinha que saber falar menos. Falavam para mim que eu tinha que falar menos, que eu falava muito. Então eu tenho essa coisa da articulação, de comunicação, porém hoje eu sei usar bem melhor do que antes. Mas o que me incomodava muito antes era essa parte minha, assim. Hoje eu sei ouvir mais e falar um pouco menos, né? Do que antes eu não. Falava muito, muito, muito. E às vezes não deixava os outros falar. E assim, sempre me incomodava. E as pessoas viam muito acentuado isso em mim. E sempre me criticavam por isso. Ai, cala a boca, não sei o quê, né? Na escola. E, enfim. Mas hoje eu creio que assim eu esteja bem melhor nessa parte, estou mais sensato assim, pelo meu ver, né? Tanto é que agora assim eu me sinto estruturado para poder estar fazendo o curso e tal, que é uma área que eu sempre tive muita vontade, mas por N motivos eu não tive oportunidades assim, até financeiro, porque antes era muito assim, era meio elite assim, essa coisa do psicanalista, sei lá, ao meu ver, né? Então, financeiramente, para mim era inviável. Eu fazia a faculdade, daí eu não conseguia pagar dois, porque eu via os cursos assim caríssimos. Assim, né? Então, eu não dava conta disso com o salário de enfermeiro que eu sou, né? E, por sinal, estamos na luta aí para conseguir aumentar um pouco mais essa parte assim financeira. Mas, enfim, eu acho que é isso, assim, Christian, que eu acho que mais me incomodava é essa coisa do eu muito falante, muito sincero, então, às vezes, a sinceridade acabava incomodando um pouco as pessoas, ou, às vezes, a minha sinceridade não assim, eu é muito sincero, eu sou muito sincero, mas antes eu não tinha muito controle sobre isso. Às vezes as pessoas não tinham estrutura para ouvir aquilo que eu precisava falar. Às vezes a pessoa precisava ouvir aquilo e eu falava, despejava um monte de coisa. Eu até acho que eu me separei também, acho que eu tive uma parcela de culpa nisso, porque eu às vezes era muito agressivo com as palavras, entendeu? Então isso acho que tá me fazendo melhor agora, assim. Faz 4 anos que eu me separei e eu tô mais assim, acho que isso caiu um pouco a minha ficha para não cometer de novo esses mesmos atos, essas atitudes que às vezes é uma coisa assim que eu tenho lido muito sobre esse negócio do inconsciente, da infância e tal. Então isso daí eu acho que desde sempre me afetou de uma forma, e há 4 anos atrás que eu comecei realmente a ver que era importante eu melhorar isso. Eu sei que eu tenho esse dom da comunicação, eu tenho não sei se é um dom, mas eu gosto muito de ser assim, embora hoje seja mais melhorado, uma versão melhor, assim, e quero continuar melhorando a cada vez mais. Sei lá, acho que era isso daí que me incomoda um pouco, mas bem menos do que antes. Vê que engraçado, vê como as coisas são, né? Um pelo silêncio, o outro pela fala, né? Pelo excesso da fala, né? Mas e ver como é importante o processo comunicacional na nossa estrutura mental, né? Por quê? Porque o nosso inconsciente, e aí pela psicanálise, o nosso inconsciente ele é constituído pela linguagem, né? Na realidade, o inconsciente é um processo de linguagem todo, né? Ele se constrói sozinho, e articulado com aquilo que a gente colocou nele, ele constrói o mundo dele. E esse mundo dele é o que nós somos. E nós estamos à mercê dessas possibilidades que ele nos oferece, das leituras de mundo que ele nos oferece, dentro do campo da psicanálise.
estamos à mercê desse mundo que é o mundo inconsciente e daquilo que ele nos oferece. Né? E aí ele fala para você assim, puxa, você é um cara, alguém falou para você é um cara muito falante. O ser falante era aquilo que seu inconsciente sentia desejo, é aquilo a partir do que o seu inconsciente, em busca da satisfação dos desejos, construía, se constituía e se manifestava. Tenho desejos, tenho estímulos, tenho desejos, e esse desejo vai ser externado, né, independentemente do que virá, né, das críticas, seja do que for. E aí, de algum modo, você rompe com aquilo que os códigos morais. Não, você tem que ser uma criança quieta, você não respeita, e aí a gente se cala ou não se cala, e aí você sofre. Eu sofro as consequências do falar muito ou do me calar. Eu vou sofrer de qualquer jeito, né? Se eu tiver um olhar psicanalítico. Ou não, né? Pode ser que eu sinta prazer, os dois. Eu sinto prazer em falar e sinto prazer também no romper com as regras, porque também é possível, né? Então, eu, inclusive, falo muito para poder, inclusive, romper com as regras, para não permitir o outro falar. Advogado, por exemplo, ele faz isso, né? O falar do advogado, ele tem isso. De algum modo, eu tento fazer com que aquela regra que foi determinada tenha outros caminhos, não seja somente aquele caminho que foi dado. Não é? Estou errado, Andréia? É uma das ideias, não é? Do direito é muito isso, né? Porque se as leis tivessem um olhar, seriam duras, e elas não são duras, elas têm Exatamente. É isso. Então, o olhar é amplo, né? São vários caminhos, né? Por isso que tem vários conceitos, várias jurisprudências, né? Um caminho um lado, outra ideia do outro, e a gente vai formando. A psicanálise nos ajuda a construir as jurisprudências possíveis dos nossos afetos. Né? Ela faz com que nós tenhamos inúmeras jurisprudências dos nossos afetos, a psicanálise. Mas você sabe que ouvindo o que o Will falou, às vezes também eu me sinto isso, porque já me falaram para mim, não me falaram, meu namorado falou, você fala demais. Aí eu falei assim, olha, mas eu tenho que falar o relatório, eu tenho que falar, a iniciar o relatório, a fundamentação e a conclusão, porque é o modelo de uma sentença. Aí ele falou, não, vai direto para a conclusão, porque eu não quero saber da inicial, nem da fundamentação, nem da conclusão. E eu estou tentando também cortar, tá bom, então eu vou direto da conclusão, mas é mal do advogado, ele vai falar tim-tim, desde o comecinho até o fim. Gente, eu vou dar um intervalinho aqui. A Thaís fala na volta, Thaís, pode ser? Nosso intervalo aqui? Pode. Ao vivaço, estamos ao vivo aqui. A gente tem que dar uma pausa aqui para poder mandar outro link para vocês. Tá bom? Tá. Então voltamos já. Então vamos fechar aqui. Tá. Eu consigo... abriu uma janela aqui do... Eu hoje ajudo outras pessoas também, né? Já pratico a psicanálise e a gente vê o quão é importante você auxiliar outras pessoas, né? Porque você vê outros tipos de problemas, né? E é muita coisa, a nossa cabeça é um enigma, né? Quem falar hoje assim, eu não tenho nenhum tipo de problema psicológico, nenhum tipo de neurose, né, que nem a gente falou na outra aula, né, tá mentindo, né, e é uma coisa assim que, às vezes, numa coisinha que fica marcada na infância, quando você chega na vida adulta, aquilo lá aparece de uma forma que você nem imagina, num gatilho pequeno, né, e essas coisas, às vezes, elas ficam marcadas, escondidas lá no nosso inconsciente, e elas reaparecem, de repente, de uma forma inesperada, né? Então, era isso que eu queria assim, acrescentar, porque o Will falou, né, que ele era muito ansioso, muito elétrico, né, quando era criança e tal. Eu era uma criança super tímida, mas, assim, depois dos 8, 9 anos, eu desembestei, né? Aí eu era terrível, né? Então, a gente muda, né? A gente muda. Com 17 anos eu era super rebelde, né? 17, 18 anos eu era muito rebelde. E depois, com 19, eu era já profissional que queria ser a top do trabalho, eu queria fazer tudo bem, eu queria crescer na minha profissão, eu queria ser melhor que todo mundo. E assim, eu me dedicava para o trabalho, eu trabalhava 12 horas por dia, 14. Então, a gente vai mudando.
Só que chega uma hora que, assim, tudo que é demais acaba, às vezes, prejudicando a saúde mental da gente, né? E a gente só vai ver isso com o decorrer do tempo, né? E foi isso que aconteceu comigo, né? Então, hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, eu faço tudo no meu tempo e eu só faço o que eu quero, né? Que nem o Godoy, tá afim? Faz. Não tá? Vai ver um filme, vai ler um livro. Não, hoje eu tô afim de estudar, então hoje eu vou estudar. Hoje eu tô afim de ler um livro, então hoje eu vou ler um livro. Eu tenho paciente para atender, eu vou atender meus pacientes, depois eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, né? Então, eu faço hoje tudo com a velocidade, na minha velocidade, né? Eu não faço nada que, assim, seja por obrigação, né? Aquela obrigação que eu tinha, aquela exigência de horário, essas coisas, para mim, me incomodam, né? Se eu marcar um horário que seja por obrigação, uma coisa que eu não gosto, que eu tenha que fazer, isso já me tira o sono, né? Então, ainda estou aprendendo a lidar com isso, né? Não é uma coisa fácil, né? Mas a psicanálise, para mim, foi uma coisa que abriu minha cabeça, assim, de um jeito transformador, né? Então, é só para dar um exemplo aí para vocês do que isso mudou minha vida. Eu já estou com o Godoy, acho que há uns 2 ou 3 anos, né, Godoy? Acho que por aí, né? Que a gente já tá. Eu conheço o Godoy há muitos anos, porque a gente lecionou junto na mesma instituição, né? Mas, assim, como a gente se conhecia como colega, né? A gente não tinha amizade, mas aí a gente acabou, por ironia do destino, e ele acabou virando meu terapeuta, né? Mas a gente já está aí trabalhando junto aí, acho que há uns 2 ou 3 anos, pelo menos, que a gente já está nesse trabalho junto aí. Era só esse depoimento aí para vocês verem que todo mundo tem os seus pontos fortes e fracos, não é fácil. Acho que é isso, Godoy. Obrigado, Thaís. Lucimara, você quer falar, Lucimara? Lucimara está em silêncio aqui. Se você... Tudo bem, Lucimara? Você, não... você quer falar? Tudo bem? Posso falar. Por favor, então. Seria muito bom ouvir. Com a Thaís, é isso? A última que falou, desculpe. Thaís é professora do curso também. Tá, legal. Eu sou professora também, porém, de educação especial e outras formações. Então, assim, o meu também vem um pouquinho a questão da infância. Eu tive uma infância, assim, a educação da família rígida, eu sou a primeira das mulheres, né? Então, meio que, na realidade, os homens sempre foram mais soltos em questão da educação e teve muita cobrança da parte, principalmente da minha mãe. Então, eu fui observando na minha família a questão das mulheres, assim, na realidade, não ter direitos e colocar aquela aceitação de que, na realidade, as mulheres tinham que ser submissas. Isso me incomodava, assim, entendeu? Eu fui crescendo, vendo assim, as irmãs da minha avó tendo 15 filhos. Eu falei, Senhor, sabe? Aquela dificuldade para criar todos e não tendo marido do lado, porque arrumava muitos homens, na realidade, que, do meu ponto de vista, não valia nada. Eu falei, eu não quero isso para minha vida. Eu fui crescendo dessa forma. Claro que isso refletiu como adulta, né? Tanto que hoje em dia ainda eu já tive relacionamento, mas atualmente ando solteira, porque eu avalio muito a questão de não quero esse tipo de homem no qual eu vi a minha família tendo, você entendeu? Não tenho filhos, até por isso, sou professora, trabalho com criança, mas assim, profissionalmente é uma coisa, pessoal é outra. Porque eu acho que, assim, para ter filhos, isso é a minha opinião, a gente tem que ter uma certa estrutura financeira, familiar, entendeu? Então, pela minha experiência, cultura da família, eu não achei legal, sabe? Eu não vi uma estrutura legal. Eu tenho mania muito de planejamento e aquela rigidez que teve na minha casa, eu via muito, assim, questão de preconceito, assim, entendeu? Eu moro com a minha mãe atualmente, a gente se bate muito no sentido de frente, porque
quando eu era criança, ela não deixava brincar com algumas crianças, porque assim, não vai se misturar com tal criança. Eu achava muito feio isso da parte dela, esse tipo de preconceitos, entendeu? Daí, assim, eu sou totalmente diferente. Então, assim, eu tenho amizade com negros, com gays, o que seja, sabe? Então, eu acho que assim, algo que, na realidade, fez eu inverter essa situação de um lado bom, foi que eu tento não ser igual a ela, entendeu? Eu lembro desses preconceitos que ela tinha, falando, não vou ser assim, e essa rigidez serviu, na realidade, para ter comprometimento, eu sou perfeccionista. E outra coisa, e hoje em dia, tudo que ela me cobrou no passado, eu cobro dela hoje, entendeu? Porque assim, foi passando o tempo, ela meio que foi enfraquecendo essa rigidez, e eu percebo que a educação foi diferente de um filho para o outro, entendeu? Para o mais novo, ela meio que afrouxou. Hoje em dia, ela afrouxa com os netos, não que eu quero que ela seja rígida, assim, entendeu? Mas eu faço essas cobranças que ela fez comigo, é uma coisa particular entre nós, sabe? Então, eu vejo que ela permanece a rigidez comigo e com outros diferente. Questão de ciúmes com meus irmãos, nunca tive, em questão relacionada a ela. Meu pai já é falecido, então eu perdi ele com 15 anos. Eu, claro, eu tinha, é sempre aquela questão, né? Parece que a menina se dá melhor com o pai, o menino com a mãe, né? Então a gente tinha uma certa comunicação legal. Ele era sindicalista, então eu sempre estou lutando por alguma coisa. Isso já vem, acho que, não sei se é algo genético, você entendeu? Ele tinha mais coragem. Algo que eu vejo em minha família que eu não gosto muito, eu tento batalhar por isso. Eu não gosto dessa, uma coisa que minha mãe me passou muito, a insegurança, medo. Então eu sinto isso, sim, mas eu acho pelo fato da questão das mulheres na minha casa submissa, acho que eu até cheguei num grau mais alto nesse sentido. Então, assim, estou com 47 anos, passei por alguns preconceitos em questão à mulher, né? Então, fui a primeira, então, assim, para sair de casa, para namorar, para atividade, para aceitação, quando morei junto, separado, também preconceito, eu passei por essas coisas, né? Hoje em dia é mais aceitável, a sociedade está diferente, eu começo a lembrar, né? Nossa, olha, na minha época, comparando de hoje em dia, como na realidade eu sofri naquela época e hoje em dia parece que é uma coisa tão banal, né? Que as pessoas... Mas o que eu faço? Tem coisas que eu não tenho ainda, porque é essencial para mim. Eu me sinto péssimo se eu tiver o mesmo comportamento cá entre, né, entre nós, de uma menina de hoje em dia. Que eu acho assim que algumas se desvalorizam, você entendeu? Então eu tento me manter, porque assim é uma questão minha. Então eu faço com que as pessoas me respeitem, principalmente em questão de homens, no sentido assim, saber me respeitar, não gosto que me tratem, tenha a mesma tratativa, conforme essas mulheres, adolescentes que eu falo, sabe, assim, que eu vejo até na própria escola, né, a forma que é tratada, que elas acham engraçado, os meninos lá estão falando de uma forma precária no sentido da questão da mulher, elas acham engraçado, falam, nossa, na minha época se fizesse isso. Então é algo que eu não permito. E isso acaba interferindo, sim, questão de relacionamento para mim, principalmente, no sentido pessoal. Então, devido a essas questões que eu passei na minha vida, isso influenciou no sentido, assim, para minha formação, né? E depois pelo fato de trabalho também. Eu estudei numa escola, na faculdade rígida, estudei em empresas rígidas também. Eu analiso que foi bom para a minha formação, para a questão de planejamento, comprometimento, dependendo da escola onde estou. Exemplo, normalmente tem algumas instituições que me chamam pelo fato da rigidez que eu tenho e pela estrutura que elas têm, então isso combina, eu me sinto confortável trabalhando em empresa assim. Quando algumas, na realidade, não têm esse tipo de estrutura que se encaixa comigo, eu sinto uma certa dificuldade. Exemplo, eu não gosto de trabalhar em uma empresa no qual é muito desorganizada, porque eu sou certinha nas coisas, entendeu? Eu estou fazendo psicologia, né, no 7º semestre aí. A minha intenção de fazer até por questão para eu me entender, para poder me ajudar no sentido de questão familiar também, para poder compreender. E para poder trabalhar, no sentido de eu trabalhava já em empresa na área de RH, mas eu pretendo voltar agora como psicóloga, e eu sempre quis trabalhar em algum setor para poder ajudar as pessoas. Atualmente eu trabalho
na escola para ajudar, assim, crianças na educação especial. Eu sempre falo assim, eu não vou trabalhar com isso, sabe? Então, muitas vezes eu acho que vou ter dificuldade, né? Vou me estressar, mas eu acabo indo. Eu acho impressionante quando eu falo assim, não quero isso. Daqui a pouco vai ver, eu falei que eu não ia fazer psicanálise para minha professora. Ela fala muito de Freud. Eu aqui no curso. Entendeu? Eu fico até com raiva quando eu falo uma coisa e acabo fazendo, assim, entendeu? Eu gosto do difícil, desafio, né? Então, já tive algumas situações. Adoro estudar. A minha vida é girada em torno do trabalho e do estudo. Tem sobrinhos, tem alguns momentos. O pessoal está perguntando o que eu vou fazer nas férias? Estudar. Então, isso para mim vamos dizer, é um sentido que eu trago, é um lazer, você entendeu? Para alguns é viajar, e se eu for viajar, eu levo um livro embaixo do braço, eu tenho esse costume. A minha dificuldade, até para arrumar um namoro, se namorar porque é fácil, né? Entender o fato de sempre a gente estar estudando, né? E agora outros que desconhecem começam a me irritar quando começa, você não larga o livro, né? Você não deixa de estudar, você dá muita atenção para a escola. Ou se não também, quando a pessoa é muito burra, desculpa falar, gente, não gosta de estudar, não gosta de ir atrás de conhecimento, sabe assim? Então eu acabo ficando estressada e eu prefiro ficar na minha casa com meus livros, entendeu? Então já tive namorados que falou eu livro e eu aderia ao livro pelo fato de ver que a pessoa era muito acomodada, sério. Então, eu sou essa pessoa, que na realidade eu sou mais para ir cada final de ano eu vou fechando curso para poder fazer. Eu estou aí em psicologia, sempre me estresso quando começo o curso, porque temos diferenças de culturas em questão de educação, principalmente, quando vai fazer trabalho junto em equipe. Eu sofro um pouquinho porque eu sou rígida para algumas coisas, as professoras me conhecem, até pelo fato de muitas vezes algumas trabalharam comigo. Eu fico imaginando assim, na realidade, eu apresentar um trabalho lixo, nossa, eu tenho até vergonha disso. Né? A gente acha que quando é professora, parece que tem maior responsabilidade, assim, entendeu? Até vergonhoso apresentar um trabalho de qualquer jeito. E eu tenho conflito com algumas pessoas, principalmente vamos dizer, as pessoas de pouca idade aí que não está muitas vezes com nem aí, entrega de qualquer jeito, ou não segue as regras que é determinada para o trabalho, entendeu? É isso, senão tem que falar um monte de coisa. Eu falo muito. Você traz a questão do perfeccionismo, né, com você, de modo muito intenso. Mas você tem um background aí que é imenso, né? Se a gente for olhar nesse pouco de coisa que você falou aí, você tem um monte de crenças, você tem um monte de julgamentos, você tem um monte, né, de formas de olhar o mundo, mas você traz isso tudo dos aspectos familiares. Então, assim, acho que a psicanálise ela vai fazer porque a gente vai fazer uma remissão sempre aos nossos, né, ao nosso início de vida, sempre. Então, olhar a nossa primeira infância, a nossa fase sem a linguagem constituída, depois a nossa fase já com a linguagem constituída, o nosso se olhar ser humano, como a Ornella falou, foi a primeira vez que me vi como gente, não a primeira vez que a gente se vê como gente é o momento que a gente consegue se entender como não sendo aquele que é a mãe, né? Não sou a mãe. A minha luta maior sempre foi em questão de mulher, e não assim, não as próprias pessoas fora, externa, que falam isso. A minha dificuldade é conseguir, na realidade, conviver com as pessoas dentro da minha casa, que tem preconceito com isso, e acho que a mulher sempre tem que ser submissa. Isso acaba me irritando, eu não concordo com uma coisa dessa. Eu acho que não é bem assim, entendeu? E é isso. Isso, você entende? Essas são as nossas crenças. E elas são boas, porque elas nos constituem. Elas são boas até o momento que elas não nos impedem. Se elas começarem a nos impedir ou nos colocar em sofrimento, elas passam a ser uma coisa ruim. Então, enquanto as crenças elas podem ser crenças boas ou crenças ruins. Na realidade, você não tem um bom e um ruim, que a gente vai categorizar assim para poder fazer, né, para a gente poder enxergar. Você não tem um bom ou ruim. Né? Para o bandido, a crença de que aquilo que ele faz é o certo e é bom, ainda que ele saiba que ele faz o mal, mas o mal para ele é alguma coisa que lhe remete e dá prazer. Então, né, você não tem um. Então, essas crenças são crenças, é aquilo que nos. Né, e eu podia falar assim, ao invés de trabalhar com o termo crenças, eu podia falar assim, o inconsciente, quando ele vai olhar aquilo, os seus estímulos, os estímulos vêm a partir disso, vêm a partir daquilo que ele considera que é necessário lhe fazer
de satisfazer as demandas ou os prazeres que são requeridos, né? Então, as demandas em um campo, no campo da necessidade, e os prazeres no campo do gozo, né? No campo daquilo que... Eu podia até mudar isso, colocar o gozo no campo dos prazeres, no campo daquilo que nos delicia, né? Nos dá um prazer. Então, fica mais legal. Gozo no campo dos prazeres, né? E a demanda no campo da necessidade. O inconsciente ele vai em busca daquilo que o satisfaça de modo bacana para nós, para ele é independente, de modo bacana para nós, ou de modo, mas de modo que lhe satisfaça, seja por necessidade, seja por prazer, né, para obtenção do gozo, né, desse prazer imenso que a gente tem. Uma viagem, por exemplo, né, ou de uma peça de teatro bacana, ou ir a um show bacana, aquilo que lhe dá uma sensação de... ou do sexo, seja do que for, daquilo que nos dá uma sensação prazerosa muito grande, ou da demanda, né? Eu tenho que satisfazer uma necessidade, seja ela qual for, e as demandas nesse campo. Mas as crenças, elas estão colocadas também nesse campo. Né? São termos mais atuais, nem tanto da psicanálise, mas de outros campos terapêuticos também, que eu acho que eu gosto bastante de utilizar, porque a gente escuta muito isso. As pessoas vêm com muito... As pessoas já vêm, elas procuram no Google aquilo que elas têm, elas vêm com algumas questões já na clínica, né? Eu tenho crenças limitantes. Nós nas tornamos limitantes, essas crenças. Elas não deveriam ser, né? Elas deveriam ser crenças que a gente percebe e fala assim, não quero mais acreditar nisso. Vocês querem ver que engraçado? Essa semana eu estava pensando nisso, né? Na questão do Papai Noel. O Papai Noel foi uma das crenças que fica mais arraigada na nossa primeira infância, né? No momento, Papai Noel. E um dia falam, você não tem Papai Noel. E você não morre porque você deixou de acreditar no Papai Noel. Você entende? É isso. Né? A fada do dente. Na minha época não tinha fada do dente. Na minha época não tinha fada, só tinha Papai Noel. Mas eu mantenho né? essas coisas, essas crenças com os meus sobrinhos ainda. Eu faço questão, na realidade, até eles descobrirem, na realidade, que esses que não... E a hora que eles descobrirem, isso não vai mudar o mundo deles. Não vão ficar deprimidos, o mundo deles não vai acabar. Do mesmo modo que essas crenças que a gente traz, as crenças que fazem com que a gente tenha determinados códigos morais, que a gente constrói, a gente acredita em aquilo que nos firma, se aquilo começa a nos incomodar, você pode fazer igual com o Papai Noel. Eu posso fazer assim, ó, isso fui eu que criei, cara, né? Isso da minha cabeça. Ainda que isso doa um pouco, porque eu tenho 52 anos, então há 50 anos eu carrego comigo algumas crenças que me foram dadas pela minha mãe. Você falou muita coisa do medo, da insegurança, né? São coisas que a família coloca. Isso é perigoso, isso você não deve fazer. Nossa, meu amigo, eu vou na casa da minha mãe até hoje. E a minha mãe, hoje eu estava na casa da minha mãe almoçando lá com ela. E ela tá falando, isso é perigoso. Eu falo, mãe, eu tenho 52 anos, mas não tenho perigoso. Mas eu me vejo fazendo a mesma coisa com meus filhos, né? Isso é perigoso. E de repente a gente construiu esse perigo. De repente não tem perigo nenhum, cara. A gente acha que ir lá naquele bairro é perigoso. De repente não tem perigo nenhum. Né? E a gente constrói isso. Pra gente é bom que mantém segurança, mas por outro lado é ruim porque em algum momento talvez a gente nos impeça, a gente se impeça de conseguir fazer alguma coisa legal porque a gente colocou na cabeça que isso é minha segurança, né? De que isso é perigoso. E de repente não é. Que a base pode ser ansiedade, né? Para você começar a puxar o gancho da sua ansiedade, eu acho que é uma boa base para você puxar o gancho do que é aquilo que te reprime. Isso aí, né? Isso aí. Isso já é Entendeu? Você lidando de cara com ele, você avisa a sua ansiedade que ela não tem força, sua mente. Exatamente. Aí assim você desconstrói. Eu acho que você faz a girada nesse... E ela colocou uma coisa curiosa, que assim, a gente vive, né, numa sociedade... O Brasil é muito, muito grande. Por ser muito grande, né, diferente da Europa, que você tem vários países, né, com várias constituições diferentes, né, a gente aqui é muito grande, mas na realidade tem essas constituições diferentes também. Só que a gente se sente um povo só. E aí quando se coloca de frente com uma, né, norte, nordeste, com o sul, e você vê um choque de códigos morais, né, que as culturas, né, são completamente diferentes. distintas. E a gente começa a entender de que modo determinadas culturas trazem afetos que deixam marcas nas pessoas. Então, a pessoa que nasce, de repente, na região Nordeste ou na região Sul e vem para o Sudeste, ela traz marcas bem diferentes daquelas que as pessoas que são da região Sudeste, das cidades das maiores cidades, das metrópoles, carregam.
São marcas Mas completamente... na Europa é igual. É a mesma Na coisa, Europa é igual. isso, exato. A Mas só que na Inglaterra, o baiano é o italiano, na Suíça é o português, que fala assim... É que eu morei na Suíça. Fala 5 línguas, mas né? Lá é igual. é igual, mas sabe qual é a diferença, Ornella? É que eu estou num outro país, então eu falo assim, eu sei que eu não sou igual ao outro, eu, sei, né, eu me coloco na minha diferença. Aqui a gente se coloca numa condição só, somos todos brasileiros. E aí quando você se encontra nesse choque, você fica... Aqui não somos brasileiros, né? Então, isso é um problema, né? Isso é uma discussão. Eu falo que eu sou italiano, outro fala que é judeu. É raro um brasileiro Mas isso falar que também é agora, né? E a nossa unidade, aquilo que nos constitui, assim, não é raro. Né? Eu acho que depende muito do ambiente que a gente está. Eu, por exemplo, eu sou preto com português e com índio. Então eu não tenho essa raiz, porque eu não tenho minha origem. Entende? Pela parte de mãe eu tenho minha origem, mas eu não tenho a minha origem total. Por parte de pai eu não tenho. Alguém veio num navio negreiro que não estava marcado. Você entende? Então você fala, você fica com uma ideia. Deve ter sido isso. Pode ser que não tenha sido. Pode ser que nem tenha vindo um navio negreiro, pode ser que tenha vindo de outro jeito, você entende? Não, mas seria de imigrante, é a mesma coisa. Mas é porque o Brasil se constitui assim. Agora, vê só, a brasilidade, né, essa questão do ser brasileiro, que é o que nos aliga, que é o que nos diferencia do argentino, do uruguaio, do paraguaio, né, do colombiano. Quando atravessa a fronteira tem a questão da língua, mas tem a questão, eu não sou índio, né, eu não tenho essa cara que o colombiano tem, né, não sou diferente. Mas assim como sou diferente para um outro brasileiro. Né? A nacionalidade ela tem uma importância muito grande, porque os códigos morais de determinadas nacionalidades é o que constituiu a Liga de Nação. Fato curioso, Pós-guerra. Do pós-guerra, mas antes da guerra, se você for olhar a questão da religiosidade, da questão religiosa, por exemplo, né, o cristianismo, os países do sul da Europa, por serem católicos, têm todo um regimento moral que fez com que eles fossem aquilo que eles são, talvez mais pobres, menos evoluídos economicamente, porque não tinham a ética protestante. Né? A ética protestante, nos países que adotaram o protestantismo, fez com que eles tivessem uma outra visão de mundo. Eu não espero que as coisas caiam do céu para mim, como era para o católico. Deus quer assim, assim será. Né? Para o protestante não. Inclusive a expiação do protestante, dos pais, você falou que morou na Suíça, né? A expiação é exatamente, eu tenho que trabalhar cada vez mais para poder não pensar no pecado, para não pecar, e produzir cada vez mais para não pecar, e eu não pecando consigo o meu avanço, entende? Olha que coisa louca. Enquanto nos países católicos eu falo, não, Deus quer assim. E assim você constitui ali uma diferença muito grande dos países mais evoluídos economicamente, se é isso que a gente considera como mundo contemporâneo. A gente vê a diferença dos países mais desenvolvidos e de outros que foram menos desenvolvidos. Agora, eu não sei se de repente as pessoas nos países menos desenvolvidos aí, né, a Itália, a Espanha, os países que vêm de origem católica, se eles são mais felizes. De repente eles foram mais livres, mais felizes do que os países que não lidavam com isso. Putz, já vai acabar o tempo de novo, meu. Caramba, 40 minutos passa muito rápido, hein? Opa, é muita gente. Né? Mas entende como essa questão da nacionalidade ela é importante? Quando eu tenho uma liga específica, os norte-americanos... Existe uma programação para cada nacionalidade. É isso. Vê os norte-americanos, né? Eles têm uma liga que é aquilo que os faz norte-americanos, mas eles também têm as ligas que fazem o que sempre ser o primeiro. Sempre ser o primeiro, que é bem diferente da Europa. Exatamente, que é o loser e o winner e o loser, né? Terrível. Que o Brasil também adotou, e que não, né, que nas escolas, hoje essa coisa do esporte, não, tem que ganhar, e de repente isso pra gente não era tão importante. E pro europeu não é tão importante. Né? Para um atleta até é, mas não faz parte da cultura do europeu. Tenho que ser um vencedor. Eu tenho que, de repente, eu tenho que ter outros protocolos aí que são mais O europeu é individualizado, ele chega a ser frio, por isso que eu acho que é o povo mais feliz é o brasileiro. Ele é muito individualizado, o europeu. Isso é terrível conviver com... Eu acho que todos os grupos, eles são muito fechados. Na verdade, eles são muito seletistas, né? Esses dias eu estava falando com a minha filha, ela falou que eles já com 14 anos
Eles têm que escolher a profissão que eles querem, e aí eles já são encaminhados para exatas, humanas, biológicas. Eles não têm adolescência. Eles não têm. Não tem. O americano tem 2 anos e o europeu não tem. Aí eles vão para essas áreas, aí eles têm que tirar, assim, 8, 9 ou 10 para poder ir para a faculdade. Se eles não tirarem essas notas durante esses últimos anos do colégio, eles não vão para a faculdade, que é o governo que paga tudo. E aí eles vão trabalhar em subemprego. Aí eles vão ser garçom, vão ser balconista, vão ser vendedor, não sei. Aí eles se viram, ou os pais ajudam, montam um negócio, vai ser empreendedor, mas eles não entram na faculdade da Holanda. Eles podem entrar em faculdade de outros lugares, mas na Holanda não. Porque na Holanda, a Holanda paga tudo. Entendeu? A Holanda banca tudo. Eu estudei num colégio interno de moças. Então, eu peguei todas essas faixas etárias do mundo inteiro, de 15 a 21 anos. Foi muito interessante isso. A alemã já ia no colégio sozinha desde 5 anos. Com 5 anos, aquela cotoquinho já ia para aula. Com 15, eu tinha 18, eu fiz 19 lá, isso. A menina me dava banho, era uma mulher. Era uma mulher. É incrível, mas também eu acho que eu tenho muitos amigos europeus ainda, eles reclamam muito dos relacionamentos intrapessoais, ficou muito frio, sabe? Eles são muito frios, Eles são muito frios. E muito eletistas, assim, seletistas, né? Não, na França, se você não fala francês, ninguém olha na tua cara. E muito individualistas, né? Você vê que agora com esse negócio da Covid aí, que nem agora a Holanda fechou tudo, e os caras não vão tomar vacina. Não vão, não quero, não vou. Não, é um absurdo. E mesmo com todas as restrições, proibições, não pode entrar em tal lugar, não pode fazer isso, não pode... Eles continuam com o mesmo pensamento, não vou tomar vacina, acabou. Ninguém faz eles tomarem. Acabou. Bom. É difícil. Obrigado pelas falas. E assim, eu vou encerrar aqui, um encerramento aqui. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Acho que o principal, acho que o grande lance da nossa fala hoje, a minha intenção era outra, mas vieram falas legais. Acho que o assunto acabou... Eu gosto de deixar fluir, né? Que acaba virando uma livre associação. Mas eu penso que seja importante a gente observar um da fala do outro, isso que a gente trouxe aí nas nossas falas, né? Então, observar aquilo que diz respeito a julgamentos, aquilo que diz respeito a crenças, aquilo que diz respeito a limitações. Penso que a gente tem que começar a perceber isso das falas dos outros e pegar nas nossas falas, porque essas falas que trazem aquilo que somos. E daquilo que somos, uma boa parte daquilo que nos afeta está nos modos em que nós lidamos com isso que a gente fala. Tá? Então, aquilo que eu falo é uma coisa e aquilo que eu sinto a respeito do que eu falo, não no consciente, mas no inconsciente, é diferente. Pode ser que seja diferente. Eu tenho um desejo, esse desejo é reprimido de algum modo, então ele fica com vontade de acontecer, porque a minha consciência fala para mim assim, não, você não pode pensar isso. E aí aquilo fica retido ali, só que aquele estímulo continua rodando. Então eu preciso gozar, né? Eu preciso ter prazer, ou eu preciso sanar essa necessidade. E ela se manifesta de algum modo. Inclusive nas nossas falas, nas falas das crenças que nós trazemos conosco. Então falo uma coisa que eu acredito, mas eu acredito porque eu quero acreditar naquilo, e aquela crença minha muitas vezes é aquilo que impede que a minha felicidade, ou que a minha alegria, ou que o meu tesão, ou que o meu prazer, ou que a minha necessidade seja sanada. E aí eu entro aí num processo de afetos bastante rigoroso, né? Ser rigoroso não é o termo correto, de afetos, pronto, não vou qualificar afetos. O afeto já é um qualificante, já. Pronto, fica melhor. Gente, eu queria agradecer vocês aí pela presença, tá? Desejar a vocês um Feliz Natal.
Aí em janeiro a gente faz mais um encontro desse aqui, e aí eu vou procurar trazer, acho que a gente vai ter uma palestra de um aluno nosso que já está terminando, vai falar das tópicas, das duas tópicas em Freud, tá? Então a gente vai marcar isso para meados de janeiro, e aí a gente volta a se falar. E muito obrigado pela participação de vocês, tem um Natal assim fabuloso, um Ano Novo fabuloso, e são marcos, aí são momentos de ritualísticos, né? E que na realidade são consensuais, mas são sensacionais, né? Porque nos renovam. Mas que é um momento que o Id aparece com tudo, né? Porque toda a família junta. Aí vai tudo para terapeuta de janeiro, depois do Natal. Muito obrigado Feliz Natal para todo mundo. Obrigado pelas falas todas aí. Feliz Natal. Estamos à disposição. Quando alguém quiser falar também de modo particular que eu digo assim, está isolado, né? Pô, preciso falar, bater um papo, preciso conversar, dá um toque na gente, a gente tem aí como conversar. Tá? Qualquer pessoa aí do grupo é sempre bem-vindo para falar com a gente. Tá bom? Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal. Feliz Natal. Tudo de bom. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.